Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, aqui com meu filho. Hoje quero gravar aqui esse cenário aqui em casa. E o tema de hoje é: onde está o seu amor? Onde está o seu primeiro amor? Hoje eu estava fazendo a minha devocional e hoje estou aqui com o Davi. Mas hoje fiz a minha devocional mais cedo e graças a Deus, cara, fui visitado pela presença de Deus Todo-Poderoso, uma presença maravilhosa. E comecei a meditar isso, cara. Desde uns dias aí, uns 3 dias atrás, Deus tem me feito refletir, cara, sobre o primeiro amor, sabe? Sobre o nosso início com Jesus, a nossa caminhada, nosso início da jornada, né, com Cristo, né? E eu vejo que é tão importante, cara, a gente meditar sobre o primeiro amor, porque a gente sabe que durante a jornada a gente vai se distraindo, a gente vai se acostumando com os nossos problemas, com os nossos erros e vai perdendo, cara, a referência de Jesus na nossa vida. E isso é perigo para nossa vida espiritual, para nossa jornada de fé, porque a partir do momento que você perde, né, Jesus como referência, você fica perdido, você se distrai, você começa a entrar numa zona perigosa. Então, cara, Jesus me fez meditar sobre o seu primeiro amor, sobre o nosso primeiro amor, né? E quando a gente está no início da jornada, a gente é tão intenso, tão focado, tão é, dedicado mesmo à obra, sabe? Quantas coisas a gente já fez por Cristo, cara, no início, entendeu? A gente não tinha, né, não tinha outra coisa, assim, outra distração a gente fazia com ênfase, com coragem, com dedicação. E eu creio, cara, que Deus está chamando, né, os filhos de Deus para esse novo amor, para esse primeiro amor, na verdade, né, o primeiro amor de volta, sabe, a gente voltar, cara, às origens, cara. Eu sempre medito num livro aqui de um cara que eu gosto, né, o J.C. Riley, ele fala sobre isso, da gente tomar cuidado, cara, e sempre voltar para as veredas antigas. Isso é voltar para o primeiro amor, cara, para a essência, entendeu? Pode passar anos, pode passar, as coisas podem mudar, mas, cara, a palavra de Deus continua a mesma. Deus é o mesmo, não mudou, né? E eu sou tão grato a Deus porque, né, mesmo em tantas lutas, tantos desafios, né, Deus tem também se feito presente. E quando a gente tá, cara, nesse renovo em Deus, aí que o diabo, né, e o inferno se levantam contra a nossa vida, porque, cara, quando as distrações acabam, quando você desperta novamente para pro primeiro amor, cara, você deixa, cara, as coisas para trás, você não fica preso às suas limitações, aos seus problemas, aos seus dilemas, fracassos, problemas diários. Você olha para Cristo, cara, e vê esperança. Você olha para Cristo e vê, cara, uma palavra de renovo, Pai. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai entregar esse vídeo para você, para a pessoa certa. E eu creio que Deus está falando aqui com você agora. Preste atenção de você voltar ao primeiro amor. Não sei como está a sua vida hoje, não sei o que você está vivendo atualmente, mas saiba, cara, que Deus, ele é o primeiro na sua vida. Deus, ele é a essência da nossa vida. Eu estava até meditando sobre isso, cara. Quantos amigos que começaram a jornada, né, nesse primeiro amor, mas se esfriaram, cara, deixaram Cristo de lado. E eu comecei a refletir sobre esses amigos, aquele pessoal que a gente, né, faz amizade, das igrejas que a gente já frequentou, né, e quando eu vejo hoje a vida deles, cara, isso me entristece, porque eles estão longe do caminho, longe da presença, entendeu? E me entristece porque quando você entende, cara, que Jesus é o mais importante na nossa vida, cara.
E você vê pessoas que um dia queimaram por Jesus, tinham um amor tão furioso, tão, né, assim, faziam boas obras, estavam, né, diligentemente servindo na casa de Deus, mas, cara, hoje se encontram frios na fé, distantes, sabe? E eu oro a Deus em nome de Jesus, que você não seja essa pessoa, que você volte para o primeiro amor, que você não deixe mais que as distrações desse mundo, cara, roubem o teu propósito, a sua identidade, o seu relacionamento com Jesus. E você sabe, cara, que Deus, Ele tem um chamado para a sua vida, que você tem um relacionamento com Jesus, cara. E começa a fazer agora uma retrospectiva, cara. 2025, 2026 não pode ser a mesma coisa. Você não pode deixar que as distrações, os seus problemas sejam maiores, cara, do que o seu relacionamento com Cristo. Porque, cara, não importa se você, cara, estiver no deserto, mas com Jesus caminhando no propósito e servindo, obedecendo a voz de... Cara, você tem tudo, você está no melhor lugar para se estar. É preferível estar no deserto com Jesus do que num palácio, sabe? Sem Cristo, cara, não vale a pena. A vida de sucesso sem Cristo é uma vida totalmente fracassada, cara. Isso aqui realmente é cristocêntrico. Cristo é tudo na nossa vida. Não que Cristo não tenha abundância para a nossa vida, porque eu creio que nós somos herdeiros e co-herdeiros, que Cristo conquistou para nós a herança. E Ele vai nos dar tudo que, né, Ele tem bons presentes para nós. Jesus nos ama e Ele quer nos abençoar, mas se a gente não entender, cara, se a gente não vencer essa etapa, se a gente não alcançar esse nível de maturidade, cara, Deus não vai te entregar o próximo nível que Ele quer fazer na sua vida. Então saiba, meu amigo, você que me escuta aqui agora, Deus fala para você hoje, volte às veredas antigas, volte ao primeiro amor. Jesus queima no seu coração, mas você tem deixado que as distrações momentâneas roubem o teu propósito. E não é sobre isso, cara. Jesus vai voltar. O nosso relacionamento com Cristo é mais importante do que tudo nessa vida. Então entenda que se essa palavra chegou até a sua vida, cara, é um despertar, é um destravar, é Deus te alertando, meu filho, volte. Eu tenho saudade de ouvir a sua voz. Quanto tempo, cara, você não entra no seu quarto, fecha a porta e ore a Deus. Cara, tá faltando esse clamor, tá faltando esse tempo de oração, tá faltando esse tempo da leitura das escrituras sagradas, que não é um ritualismo, cara, é vida, é relacionamento. Jesus quer ter relacionamento com você, mas você tem negligenciado, você tem se distraído. Cara, olha que tá na palavra de Deus, né? O justo viverá pela fé e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, cara. Minha oração é que você volte às veredas antigas e persevere até o fim, cara. Porque Cristo é tudo, cara. Vai valer a pena. Não importa o sofrimento momentâneo. Não importa, cara, o que você está vivendo agora. Mas se Cristo for a tua essência, se Cristo for a tua referência, cara, você não perdeu nada. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, cara. Tem um louvor que diz isso. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Então, minha oração hoje, cara, eu estou sedento com essa palavra do primeiro amor. Eu declaro em nome de Jesus, cara, volte o primeiro amor. Você tem visto, Deus tem preparado o cenário, as coisas têm acontecido na sua vida, essa turbulência, cara. Deus tem permitido momentos, cara, infelizmente, né, momentos ruins. Você está passando por momentos difíceis na sua vida. Mas saiba, cara, que é para te aproximar de Deus. O sofrimento é uma bênção quando nós enxergamos, cara, com os olhos da fé, quando nós voltamos para Cristo, quando nós oramos, quando nós entregamos aquilo que é dele, cara, nossa vida, a nossa adoração, a nossa oração, a nossa devoção, cara. Não sirva a Cristo só para ser abençoado ou ter bênçãos. Cristo é muito mais do que bênçãos. Cristo é a verdadeira paz, a verdadeira bênção que você pode ter na sua vida. Cristo é tudo, cara.
Em nome de Jesus, que essa palavra possa te fazer renovar a sua fé, cara, a sua vida com Deus. Porque quando você tem caminhada com Cristo, quando você tem referência de Cristo, cara, tudo se encaixa, tudo volta a ter valor principal. Cristo é tudo, cara. Cristo é tudo que nós temos na nossa vida, cara. Cristo é a nossa essência, Cristo é a nossa referência. Eu falo pra você, vim aqui pra Europa, já vai fazer 1 ano e meio, cara. Mas, cara, perdi a referência. Me perdi aqui nesse lugar. Deixei de orar, trocando, cara, momentos por aquilo que é mais especial, um relacionamento com Jesus. Eu sinto Deus aqui, cara. Eu sinto Deus nessa palavra. Eu sinto Deus movendo aqui o cenário, na nossa vida, na sua vida. Deus fala para você hoje, meu filho, volte. Volte a orar. Eu sinto saudade da sua voz. Você me deixou no seu quarto. Volte, meu filho, volte a clamar como antes. Volte a crer como você acreditava em mim. Eu sou o Deus das impossibilidades, o Deus que não tem coisas difíceis para que Deus não possa resolver, cara. Deus pode todas as coisas, nossos problemas estão aqui, Deus está aqui, cara. Deus vai além, Deus é muito mais. Deus, quantas coisas Deus já fez na sua vida, para de ficar olhando só para aquilo que você não tem hoje. Comece a buscar a referência daquilo que Ele já fez na sua vida. Quantos momentos você achou que era o seu fim e Deus foi lá, cara, pegou na sua mão e te deu, cara, uma resposta, e te tirou daquela situação. Ah, meu irmão, que você volte ao primeiro amor. A minha oração, nessa palavra, que você volte a queimar por Jesus, que você volte a adorar ao Senhor, independente de como esteja a sua vida. O verdadeiro adorador não fica olhando as circunstâncias, cara, ele olha para Cristo. Eu sinto Deus nessa palavra, em nome de Jesus. Meu filho, Deus tem um despertar, um destravar na sua vida. Se posicione para viver tudo aquilo que Deus já tem para a sua vida, cara. Posicione, volte a orar, volte a buscar, cara. Jesus está voltando, não é palavra ao léu, ao vento. Jesus voltará. Ele vai buscar, cara, quem tiver com a botija cheia. Eu oro para que você não se distraia mais, para que você entenda que essa palavra é para o seu renovo espiritual em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus por uma libertação, cura, transformação na sua vida. Em nome de Jesus, receba agora renovo. Eu oro pela sua vida agora, receba renovo. Você que está perdido, você que já queimou por Jesus, mas está perdido nos vícios, no embaraço do pecado. Deus te diz, meu filho, há segunda chance, há recomeço. Eu te amo, eu amo a sua vida. Porque eu lavo a sua vida com o sangue do meu Filho Jesus Cristo. Deus tem o melhor para a sua vida. Volte a viver, volte a ter a verdadeira vida. Saia da escuridão, saia desse ambiente, cara, que você se enfiou. Deus tem luz, Deus tem o melhor. Deus é a luz, Deus é a transformação. Volte a viver, cara. Esse é o meu clamor, essa é a minha oração. Volte a viver, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Basta voltar ao que você fazia antes, cara. Jejue e ore, não só pelas bênçãos, não só pelos milagres, mas pela presença de Jesus. Porque quando você reverencia, quando você ama Cristo, cara, não tem como Ele não te abençoar, porque Ele vê um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, a clamar, a fazer a vontade dEle. Então essa é a palavra, volte a viver, em nome de Jesus.
Se você gostou desse canal, se você gostou dessa palavra, se inscreva, curta, compartilha para que essa mensagem alcance as pessoas certas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.